Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Desacelerando, que é uma série onde eu conto do meu processo de desaceleração nesses últimos anos, compartilhando um pouquinho dos aprendizados que eu concentrei aqui no meu novo livro, o Desacelera, que é onde eu falo mais sobre esse modelo de organização humanizada e como você pode organizar a sua vida com mais leveza. E é importante compartilhar com você que nesse processo de desaceleração, um ponto fundamental foi a mudança do modelo de trabalho. Eu trabalho há 5 anos no modelo de semana de 4 dias e isso fez toda a diferença no meu processo de desaceleração. Mas eu vou te dar um pouquinho de contexto aqui. Lá em 2018, quando eu lancei o meu primeiro livro, o Conexão Essencial, eu estava literalmente arrancando os meus cabelos de estresse e lidando com uma situação de burnout. E aí, naquela época, eu comecei a me perguntar, como profissional de produtividade, né? O que eu posso fazer para reduzir o estresse e fazer com que o meu trabalho me permita mais espaço para outras coisas da minha vida. Foi nesse mesmo ano que eu vi uma experiência lá na Nova Zelândia de uma empresa chamada Perpetual Guardian, onde eles fizeram um teste para uma semana de 4 dias. E eu pensei, opa! Interessante. O que eles estão fazendo para construir esse modelo? E fiquei de olho nesse processo. E aí, de maneira meio intuitiva, eu fui entendendo o que fazer para remodelar o meu processo de trabalho e assim fui reduzindo a carga, fui mudando a comunicação e desde então, eu trabalho nesse modelo de semana de 4 dias. Lá em 2022, eu fiquei de olho nesses movimentos da Perpetual Guardian e percebi que o fundador, Andrew Barnes, junto com Charlotte Lockhart, fundaram uma organização sem fins lucrativos, a 4-Day Week Global, que estava rodando pilotos pelo mundo. Naquela época, os pilotos estavam nos Estados Unidos e também no Reino Unido. E a partir daí, eu entrei em contato com eles e falei, ei, quero aprender, quero ser mentora, quero estar junto, como é que eu faço? E tive a oportunidade de estar com essa comunidade desde o início e entender como que essas empresas estão modelando essa nova forma de trabalho. Corta para o final de 2022, eu começo a fazer parte efetivamente dessa empresa, da 4-Day Week Global, como gestora de projetos e hoje eu faço parte como head de comunidade e atuo com diversos parceiros no mundo todo implementando esse modelo. E por isso é uma satisfação falar desse assunto aqui, porque a semana de 4 dias mudou a minha vida. Então vamos lá, eu trabalho há 5 anos nesse modelo de semana reduzida e nos últimos 2 anos eu venho acompanhando de perto essas empresas, inclusive aqui no Brasil, que estão implementando e já implementaram a semana de 4 dias. E dá para perceber muitos fatos interessantes sobre essa produtividade nesse modelo, sobre a flexibilidade, sobre a liderança, exemplo, cultura de bem-estar durante a implementação dessa semana reduzida, né? Então, o primeiro fato que é interessante de compartilhar aqui com você é que há evidência significativa na redução do absenteísmo. Toda empresa presta atenção nisso, né? Então, quando é implementada corretamente, as pessoas comparecem com mais satisfação no trabalho, têm menos resistência à realização das tarefas. Isso acaba impactando super positivamente nas entregas e também no aumento do faturamento. Bom, né? O segundo fato sobre a implementação da semana de 4 dias é a flexibilidade. Ela nos tira desse modelo tradicional de trabalho das 9 às 5 durante 4 dias por semana, focando em como trabalhar menos de maneira mais flexível. Isso pode significar, inclusive, trabalhar durante 5 dias, mas por um período reduzido, o que facilita, por exemplo, a rotina de pais e mães com filhos em idade escolar que precisam buscar e levar as crianças na escola. A flexibilidade permite que as pessoas sejam mais produtivas, coordenando seus horários, com seus cronotipos e com outras rotinas familiares. Um terceiro fato sobre a semana de 4 dias envolve a liderança pelo exemplo. Para que aconteça de forma mais efetiva, é super importante que a liderança também participe dessa redução e se desconecte, né? Essa iniciativa parte da liderança e é sempre construída a partir das experiências de todo mundo, de todos os colaboradores, porque a gente vê que o conhecimento, ela está na mão das pessoas que realizam o trabalho. Então, assim como essa liderança que participa, contribui e também aproveita da semana reduzida, ela acaba liderando muito pelo exemplo.
O quarto ponto aqui é que a cultura de bem-estar, com segurança psicológica no centro, como a semana de 4 dias atua, ela fala sobre a redução do tempo e a devolução desse tempo focado na produtividade. Então, a gente tem que olhar para a produtividade com o ser humano no centro. Eu pareço um disco arranhado quando estou falando nisso, mas é isso que permite a realização do trabalho, permite que as pessoas tenham mais tempo para outros momentos da vida e para uma maior organização das suas questões, porque promove uma cultura de bem-estar, né? Então, esses são fatos super interessantes da semana de 4 dias que se destacam quando a gente fala da implementação e do propósito que as empresas que estão testando e considerando esse modelo, elas têm, né? A transição para essa semana de 4 dias é uma jornada de reorganização, de adaptabilidade ao desconhecido. E não vai acontecer de um dia para a noite. Ela exige planejamento, exige compromisso, é uma abordagem meio que 360. Então, tem alguns caminhos de engajamento que as empresas que participam dos pilotos, na 4-Day Week Global ou em outros casos, estão adotando para tornar essa questão da transição um sucesso, né? Eu acho que o primeiro deles é o compromisso e os acordos coletivos. Para manter o engajamento durante uma semana reduzida, é crucial estabelecer acordos claros desde o princípio. Isso vai incluir desde a adaptação lá até uma resistência que pode acontecer dos colaboradores. Então a gente tem que prezar pela manutenção da qualidade do serviço, garantindo que o padrão para os clientes, para os envolvidos sejam mantidos. E se não conseguir cumprir isso, se revisita a política temporariamente e até entende se dá para voltar ao modelo anterior. Porque o princípio que é importante aqui é encarar que a semana de 4 dias nesse piloto é um teste. É por isso que as empresas começam daí, experimentando um teste muitas vezes que inicia ou com a equipe fazendo uma semana sim, uma semana não, ou então com horários intercalados para ver o que funciona melhor na empresa. É um teste. E como todos os testes, o erro ele é bem-vindo, porque através do erro se entende o que é necessário mudar, corrigir, adaptar, para direcionar essa rota para um melhor caminho. Outro ponto importantíssimo é o desenvolvimento e treinamento constantes. Para a gente continuar priorizando o desenvolvimento da equipe, é legal treinar a equipe. E aí uma metodologia de produtividade se faz necessária, onde se entenda que essa política envolve 100% de produtividade por 80% menos do tempo, mas mantendo o salário, para que todo mundo tenha, né, essa ideia de estamos construindo juntos por um modelo que é de reciprocidade. Inclusive, essa ideia da reciprocidade ela é muito central na ideia da semana de 4 dias ou de uma semana reduzida, porque ao se fornecer um benefício, está na expectativa que os colaboradores retornem em processos, em ideias, em colaboração para que esse benefício seja mantido. Então, como em qualquer relação, a reciprocidade é um ponto de atenção na semana reduzida. Então, assim, como que a gente encara a conclusão de um trabalho? A gente espera que todo o trabalho necessário seja concluído antes de aproveitar o dia adicional de folga. E para isso é preciso usar os calendários de forma mais eficiente para planejar o tempo, comunicar a disponibilidade, respeitar os momentos de concentração profunda das pessoas, né? E a comunicação transparente com os clientes, com todos os stakeholders, as pessoas envolvidas, mantendo as mensagens claras, consistentes para toda a equipe, isso é fundamental. Para a gente construir flexibilidade com produtividade, se a produtividade de 100% não for mantida, é preciso ajustes na programação de trabalho e eles podem ser modificados durante o teste. O teste é um momento de aprendizado. Reconhecer que está tudo bem falhar, contando que se aprenda com isso. Então, para mim, a organização ela caminha de mãos dadas com todo esse processo, como eu falei, com a comunicação, com os acordos. E sendo bem clichê aqui, partindo para essa literalidade do comunicar, né? Comunicar, ele vem dessa origem de partilhar, tornar comum. E comunicar é o ato de transmitir informações, ideias, sentimentos, deixando eles mais acessíveis, mais palpáveis, mais comuns às outras pessoas. E não tem comunicação sem organização, como eu já falei aqui na série, né? A organização da mensagem, da linguagem, do cuidado da relação. Comunicar é literalmente criar pontes para entendimento. E essas pontes, elas demandam estruturas reais, fortes, registradas, revisadas, a partir de uma organização. O óbvio deve ser não apenas comunicado, mas também registrado, revisitado em conversas frequentes e, claro,
questionado. Existem comportamentos coletivos que seremos obrigados a adotar para construir essa cultura de alta performance. E aí a gente envolve colaboração para trabalhar juntos, né, em direção a um objetivo comum, adotando essas formas colaborativas de trabalho. Os sprints, por exemplo, utilizando uma metodologia para acelerar projetos e resultados diante desse lugar humano, a adaptabilidade para a gente se ajustar às circunstâncias e mudanças quando necessário, ter esse espaço de reflexão para reservar tempo de revisar, refletir, celebrar as vitórias, transformar os fracassos em aprendizados. E a ideia aqui do falhar rápido é para experimentar, iterar e falhar rápido para avançar rápido. Esse foco no bem-estar que tanto comento aqui com vocês é para construir uma cultura de alta performance, colocando a saúde da equipe em primeiro lugar, no centro. Porque uma força de trabalho feliz e saudável é mais produtiva. E pensando em eficiência, escalabilidade, se aproveitarmos a automação para reduzir o tempo desperdiçado e padronizar, centralizar, a gente vai simplificar os processos. E essa responsabilidade, empoderar a equipe, incentiva todo mundo a ter mais autonomia, alinhada às metas, aos objetivos estratégicos, colocando esse desenvolvimento de comportamentos e uma facilitação na tomada de decisão mesmo, descentralizando, né, um pouquinho desse framework de governança. Isso inclui, inclusive, a capacidade de apontar as áreas de melhoria nas formas de trabalho das equipes, né, de maneira psicologicamente segura, orientando a marca, impulsionando uma abordagem comercialmente mais informada, mais centrada nessas interações internas e externas. Com a inovação, a gente vai buscar constantemente melhorar, formal e informalmente, essas formas de trabalho e incentivar a diversidade de pensamento que existe dentro da empresa. Então, esse pensamento da redução da semana de 4 dias, nas formas que podemos fazer isso acontecer, é um mundo de transformação que a gente pode alcançar, mas que se leva primeiro a partir do redesign. Redesign da comunicação, redesign do tempo, redesign da tecnologia. Isso não acontece de uma hora para outra. É possível que várias mudanças sejam necessárias durante o período desse teste, mas é um teste que vale a pena, porque diante dessa experimentação se retorna o lugar de poder coletivo, de poder daquela equipe de organizar o seu próprio trabalho e de fazer com que ele flua de uma maneira melhor. Esse assunto da semana de 4 dias, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre ele. Mas o que eu queria deixar de pulguinha atrás da orelha para você é o seguinte: como utilizar a inspiração dessas empresas para poder aplicar dentro do seu trabalho, aplicar dentro do seu negócio. O que essas empresas têm feito fundamentalmente para chegar nesse lugar de redesign do tempo, de redesign da comunicação, de redesign da tecnologia? E mesmo que o seu trabalho continue sendo realizado em 5 dias, 6 dias, como que esses aprendizados podem ser aplicados para que, de alguma forma, eles aconteçam de maneira mais eficiente e você possa sair um cadinho mais cedo nesses dias. Esses exemplos, eles são importantes não para você mudar toda a sua realidade, mas para poder aproveitar esses aprendizados e, de alguma forma, colocar no seu fluxo. Lá em 2018, eu vi esse pessoal fazendo esse experimento lá na Nova Zelândia e pensei: o que eles estão fazendo? Hoje, depois de 5 anos, eu posso dizer com toda certeza para você, foi a melhor decisão que eu tomei em todo o meu processo de trabalho e eu recomendo fortemente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!